Entrevista. São 9 horas mais 17 minutos. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Cruzeiro FM a doutora Juliana Saraiva, advogada. Hoje nós vamos conversar com a doutora Juliana Saraiva, que normalmente vem falar um pouco mais sobre a justiça, sobre as questões me ajuda aí, Fernando Guimarães. A licença paternidade. Mas, não, hoje nós vamos falar sobre a licença paternidade. Tá. Normalmente a doutora Juliana vem falar realmente sobre mais as questões de justiça direta, criminal e tudo mais. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a licença paternidade. Doutora Juliana, bem-vinda. Tudo bem com a senhora, doutora? Tudo bem, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Como eu disse, normalmente a gente fala sobre as questões criminais. Sim. Hoje a gente vai falar sobre a licença paternidade, esse aumento gradual. Já pergunto à senhora, a senhora vê com bons olhos, é benéfico este benefício que é dado aí aos pais? Sim, eu acho bem interessante. Aliás, embora nós não estejamos falando sobre crime, diz respeito a crianças e adolescentes, né? Eu, como presidente da Comissão de Direitos Infantis e Juvenis da OAB Sorocaba, sempre a gente preza por trazer esse tipo de assunto que vocês toda hora aqui comentam na rádio, o que é excelente, né? Sem dúvida nenhuma, é algo muito importante. A licença paternidade, imaginando, né, no começo a ideia eram 60 dias. 60 dias seria, de repente, o mundo ideal, talvez, né? Agora, 20 dias a ideia já foi aprovado pela Câmara, tem ainda Senado, né, sanção do presidente da República. Mas, sem dúvida nenhuma, é algo importante, porque nos primeiros dias de vida existe aquela conexão importantíssima, que é a base, né, para o bebê que acabou de nascer. E, além de tudo, é o momento em que a mãe e o bebê precisam muito de ajuda. E, muitas vezes, essa ajuda que a mãe precisa acaba sendo por um parente, pela mãe, no caso, sogra, né? E, então, o pai estando ali é aquele momento ideal, afinal, são os pais e são os responsáveis por aquela criança. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que é um passo importante. Doutora, eu acompanhei a sessão a respeito da licença paternidade. Eu vou falar porque eu sou pai também. 5 dias é um pouco, né? Só que assim, vai ser de uma maneira escalonada, né? 5 para 10 no ano de 2026, daí 10 para 15, 27, 15 para 20 em 2028. A minha pergunta, assim, não é tão técnica, mas não é um avanço menor do que era esperado? Sim, é um avanço menor, principalmente nessa questão escalonada, 10, 15, 20, eu acho que poderia já começar com os 20. E eu havia comentado aqui antes, né, conversando, que um outro aspecto que eu achei foi uma mitigação que, no meu ponto de vista, não é interessante. O que eles, a proposta agora ficou, né, a lei que foi aprovada? 10 dias, a primeira parte é obrigatório que seja metade do tempo, então, ou seja, 10 dias. E os outros 10, né, claro que com o passar do tempo, imaginando que no começo serão 5, depois 10, 7, 8, mas enfim, eles poderão pegar nos próximos 180 dias. Logo, eu penso que a parte mais importante, que são os primeiros dias, essa primeira infância, né, que é o protegido, deveriam ser os 20 dias já de cara, não dividir em 10 em 10. Afinal, esse pai que está trabalhando poderá ter direito a férias, tem feriados, tem outras datas, que ele está em conexão com a família. Então, por que dividir esses 20 dias em 2 períodos? Até porque, né, doutora, nem todo mundo tem um ciclo de apoio. Por exemplo, você tem a mãe que mora perto, você tem a avó, a tia que pode morar perto. Tem casais que não têm essa facilidade, não tem essa possibilidade. E aí você fazer 5 dias e, coitada, a esposa tá amamentando, tem sede, tem outras coisas mais. Por isso que eu fiz essa pergunta. Escalonado não pareceu um avanço um pouco menor, doutora. Sim, é um avanço pequeno, sem dúvida nenhuma, a maneira como é apresentada, porque na realidade, quando uma lei ela é aprovada, ela tem esse projeto, sempre a primeira questão é o custo que isso terá, né, para os cofres públicos. Então, é um custo de 5,4 bilhões, porque esses pais terão a licença pelo INSS, assim como as mães. Logo, o pensamento é só nesse aspecto. Mas as pesquisas mostram que, embora tenha esse aumento, ele não é um aumento substancial, não é isso que aumentará as questões de dívidas públicas.
mas trará, ao contrário, outros benefícios, tanto esses como nós estamos falando, desses benefícios para a primeira infância, como também a questão de tirar um pouco esse preconceito e essa discriminação que as mulheres têm no mercado de trabalho. Porque hoje, como só a mulher tem essa licença maternidade, às vezes, por isso, se contratam mais homens do que mulher. Logo, ainda que sejam 20 dias, isso vai acabar trazendo um equilíbrio para não ficar sempre, não, a mulher eu não quero contratar porque ela tem licença maternidade, mas agora o pai também tem. Então, isso também é um fator importante. Além das questões demográficas, né? Quando a gente fala da questão populacional, acreditam, não sei se isso realmente, né, já é um assunto muito específico que foge à minha área, mas que isso também pode trazer um incentivo para as famílias voltarem a ter filhos, porque dentro da nossa sistemática, hoje nós temos famílias com 1,6 filhos por família, né? Claro que esse é um número, ou seja, menos que 2, que seria o interessante. E o crescimento para o Brasil, ele é importante, o crescimento das pessoas do Brasil. Então, são pontos positivos para essa lei, sem dúvida nenhuma, né? Até porque, né, doutora Juliana, bom dia. A gente sempre fala a questão da reposição, né, das pessoas. Exato. Quem vai ser o repositório dessas pessoas lá na frente se as famílias não deixarem de ter seus filhos? Tirando os benefícios do governo federal, como a ajuda do pé de meia, entre outros benefícios que são oferecidos, esse, na verdade, não deveria nem ser chamado de um benefício, né? Porque deveria ser natural, né? Porque qual a importância, né, do ponto de vista da criança, do filho ou da filha, o pai e a mãe estarem presentes durante esse período em que a criança está, né, junto da sua família? De que forma esses períodos que a senhora falou que o Castor comentou a respeito da divisão, né, dos prazos, né? Se uma família tem um filho hoje, daqui mais um ano vai ter o próximo filho, como que fica essa situação também, não é? Sim, daí seria algo cumulativo, algo que ainda não existe nem previsão, né, nessa questão, mas isso que você falou eu acho que é importantíssimo, mesmo porque muitas pessoas pensam é direito do pai, direito da mãe, mas antes de mais nada é direito da criança, porque se nós formos pensar na nossa questão de prioridade, a criança é prioridade na sociedade. Logo, a presença do pai é mais uma questão do direito da própria criança do que para o pai. E essa preocupação deveria ser realmente a mais presente no nosso cotidiano. Agora, essas questões, essas divisões, geralmente uma lei não prevê. Daí, conforme surgem essas situações, daí temos a justiça fazendo o papel de legislador, não é verdade? Porque a gente tem que pensar que nós não temos uma lei que prevê nem essa questão dos 5 dias. Ela está lá na Constituição Federal, né? Ou seja, é algo que, inclusive, o Supremo já havia pedido para que isso fosse regulamentado. E olha o tempo, né, que a gente tem para que isso seja regulamentado. Então, as brechas são imensas, as questões serão aí extremamente controversas no futuro, mas já é um passo. Pensando que o Brasil, se a gente for pensar agora aqui em América Latina, nessa questão, o Brasil até está à frente. O Chile, pelo que eu fiz uma pesquisa, né, pensando no Chile, ele tem 1 semana. Já há bastante tempo, tem 1 semana com 100% remunerado. Mas existem outros países, que é claro que fica até difícil da gente se comparar, mas, por exemplo, Suécia e Nova Zelândia, eles têm direitos parentais idênticos, então vários meses, tanto para o pai como para a mãe, com 100% do salário, né, da questão do INSS já ali garantido. E daí temos outros países, por exemplo, Portugal, se a gente for pensar, né? Eles têm 5 semanas, tanto pais como mães, com 100% da remuneração, sendo que 4 são obrigatórias. Então, a próxima até as empresas podem negociar, mas 4 são obrigatórias. Então, o Brasil ele está realmente precisando dar esse passo para essa ajuda, principalmente para as mulheres. Olha, 89% das mães, elas são responsáveis pela criação, dos filhos até 3 anos. A responsabilidade é muito grande para a mãe. Então, eu acho que colocar os pais nessa rotina, ela é importante como base familiar. Até para as outras questões que muitas vezes nós discutimos aqui, sobre questão de tempo que filho que fica na internet, né? Problemas que muitas vezes a mãe tem que solucionar, está lá com o recém-nascido e tendo, além de tudo, que solucionar questões da vigilância, do cuidado do outro filho,
que ela pode ter. Então, a importância disso num todo familiar e para a sociedade, sem dúvida nenhuma, né? Agora, essa é uma questão que a senhora trouxe, obviamente já comentou sobre isso, mas uma das grandes preocupações, principalmente das nossas autoridades, e aí Câmara, Senado, e pode isso chegar até a presidência e tudo mais, é essa questão quando há o afastamento, essa licença, ela tem um custo financeiro. E essa é a grande preocupação, pelo menos é o que a gente percebe, pelo menos, nos três poderes. A senhora, como é que a senhora vê e pensa esta preocupação também com a questão financeira, que vai movimentar bastante? Certo. Então, eu fazendo, sempre quando a gente conversa alguma coisa, eu faço uma pesquisa bem profunda, porque tem assuntos que, obviamente, eu como penalista, como advogada, mas fazendo uma leitura de pesquisas da FGV, eles comentam que esse aumento não é um aumento significativo, não é um aumento que trará prejuízo para os cofres públicos comparando com os benefícios. Então, isso, né? Então, eu estou pegando uma instituição super confiança, que é a Fundação Getúlio Vargas, trazendo essa informação. Agora a gente vai ter que ver se o Senado, como isso vai caminhar na esperança de que isso traga realmente um benefício. Porque também não adianta nada o pai ter esses 20 dias e não ajudar. Então, eu acho que aí entra outros problemas também da nossa sociedade, né? Que tem que começar a cada vez mais inserir a figura do pai, do homem, né? Dentro da sociedade. E só a título de curiosidade, para que a gente possa trazer uma curiosidade que eu achei interessante, eu tenho uma prima que ela mora em Amsterdã, na Holanda. E na Holanda é muito interessante. Às quartas-feiras, os homens, eles trabalham só meio período. Então, por quê? Porque é um dia dos pais com os filhos. E é muito interessante essa realidade, comparado com o Brasil. Você vai num parque, você vai passear, são os pais, os homens com os filhos. E isso já é algo que está na sociedade, a importância dessa conexão. É algo cultural que eu acho que sem dúvida nenhuma, que eu acredito que é aquilo que é importante trazer. Então, a gente tem lei. Mas a gente precisa de uma mudança na sociedade, uma mudança cultural. Essa mudança cultural... Que não é fácil, não. Não é fácil. Doutora, apesar de a gente estar falando sobre esses assuntos aí da licença paternidade, que é muito importante, a gente não pode deixar de aproveitar a senhora que tem essa experiência no penal e perguntar uma questão que está chamando muito a atenção sobre os crimes organizados, sobre os grupos organizados, né? Se tornam ou não terroristas, são considerados como terroristas ou não? Essa é uma grande dúvida, essa é uma opinião. E isso é que eu sempre falo, é uma discussão muito grande, porque sem dúvida nenhuma, que pelo que vem acontecendo, hoje a gente costuma falar de máfia, né? E tem muitos estudiosos que estão trabalhando com a questão de crime organizado que falam sem dúvida nenhuma que eles estariam na questão de serem considerados como terroristas. E eu não vejo, eu acredito que isso é uma realidade nossa. Quando a gente começa eu não sei se vocês tiveram acesso, mas tem um documentário bem interessante, né, sobre essas questões do Morro, do Rio de Janeiro, e nós observamos que o que acontece realmente lá são bem ações pensando em grupos terroristas mesmo. Então, é algo de se pensar. Nós tivemos agora uma alteração significativa na Lei de Organizações Criminosas, né, na LOC, que eu acho positiva sobre questão de investigação, de alguns outros instrumentos, mas ainda entra a mesma questão que nós estamos falando. O Estado, né, que precisa ter uma intervenção maior. Não adiantam leis. Leis, é claro, são ótimas, estamos comentando sobre leis que vêm para trazer algo positivo, mas enquanto não existir uma ação direta do Estado, pensando na criminalidade organizada e até mesmo nessa questão de terrorismo, olhar de uma maneira realista, a gente não tem avanço. A lei está ali, mas ela é pouco aplicada. Observem, né? Ontem, falando de criança, não sei se vocês viram uma reportagem que foi divulgado números que crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos vivem em união estável. Ou seja, vítimas de estupro de vulnerável. Olha que contradição. Quase aqui, né, bimestralmente, eu venho falar sobre violência sexual e nós agora encontramos um dado, ou seja, muitas vezes crianças que são registradas em cartórios, chega lá, filha de uma criança, e o que deu nisso?
Então, eu estou querendo mostrar que o que adianta leis, se na sociedade, às vezes, acabam sendo normalizando condutas que são criminosas. E é isso que está acontecendo tanto nessa área, quando a gente fala no combate ao crime organizado, quando a gente fala no combate à pedofilia, e também da reinserção do homem para ajudar a sua esposa e criar seu filho para que assim possa ter uma proteção dessa criança e desse adolescente. Doutora Juliana Saraiva, a gente só pode agradecer a sua visita aqui à Cruzeiro FM, os microfones sempre abertos, tem tanto assunto para a gente poder debater aqui, nosso tempo realmente bastante escasso, mas os microfones sempre abertos para a gente poder falar um pouquinho mais sobre as questões, essas questões mais da justiça e também as questões relacionadas aí à vara da família, que esse é o ponto que realmente palpita e palpita muito. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui e eu sempre arrumo a minha agenda, sempre quando falo vocês mandam uma mensagem, eu dou um jeitinho, porque eu acho muito importante esse trabalho de vocês para a sociedade de divulgar assuntos tão importantes. Então, parabéns para todos vocês.